anos, dá início às ações do programa CRAC. É possível vencer. A capacitação de profissionais em prevenção já começou. Para o tratamento, ampliação dos serviços de saúde e assistência social para usuários e familiares. E na segurança, reforço ao policiamento nas áreas de tráfico de drogas. Mais informações em brasil.gov.br. CRAC. É possível vencer. Governo Federal. A família Luz. No episódio de hoje, Antônio Luz está atrasado para o trabalho. Ô Cleide, passa a camisa rapidinho pra mim. Ah, não passo não, viu, seu Antônio? A dona Regina pede pra passar a roupa toda de uma vez. Ligar o ferro toda hora gastar mais energia. É, Antônio, você tem outras camisas no armário. E no fim do mês vai gostar de ver a economia na conta. É, vocês estão certos. Ah, mas se não é as mulheres dessa casa, viu? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. ZYJ 469, Rádio Livre 1440 AM, Rio de Janeiro, Brasil. Agora pelas ondas da Rádio Livre 1440 AM, internet online, acesso digital. Acesso digital. Tecnologia com Álvaro Moreira. Boa tarde, amigos internautas e ouvintes da Rádio Livre. Nós estamos começando a quarta edição do Acesso Digital. Nós estamos hoje aqui como convidado o professor Luiz Antônio Botelho Andrade, subsecretário de Ciência e Tecnologia do município de Niterói. E vamos debater aqui em conjunto e conversar sobre o tema Niterói, uma cidade digital, urbana e inteligente. E convidamos você, ouvinte internauta, a participar, onde pode mandar suas perguntas pelo Facebook, acesso.digital.1440, ou pelo e-mail accessodigital@condominiodti.com.br, ou pelo telefone 21 Rio de Janeiro 22338822. Não se esqueça, tecnologia e negócio toda segunda-feira. Uma boa tarde e já voltamos. Acesso Digital. De segunda a sexta, a partir de 1h. Cada dia um tema diferente. Acesso Digital. O seu programa de tecnologia e entretenimento. Aqui, na 1440 AM. Acesso Digital. Tecnologia. Com Álvaro Moreira. De volta, antes de começarmos o nosso debate, nosso bate-papo, eu gostaria de apresentar o professor Luiz Antônio Botelho. Professor, seja bem-vindo, uma boa tarde, o microfone todo seu para as apresentações. Boa tarde a todos. E eu queria dizer que eu estou muito feliz em ter essa oportunidade para conversar um pouco sobre o tema, porque na condição de professor, mas também, principalmente, na condição de subsecretário de Ciência e Tecnologia. Eu vou, assim, fazer uma breve apresentação, Álvaro, até para que as pessoas possam interligar. Eu vou usar algumas metáforas aqui da biologia para falar coisas de tecnologia. Então, para me apresentar um pouco nesse meu percurso, né, mais de formação. Eu sou biólogo, formado na UFMG, e depois eu fiz um doutorado em imunologia, ou seja, o sistema imunológico. E na Universidade Federal Fluminense, enquanto professor, eu exerci vários cargos, né, chefe de departamento da imunologia, depois eu fui chefe de gabinete do reitor, depois pró-reitor de extensão, depois pró-reitor de pesquisa, e neste momento eu fui cedido à Prefeitura Municipal de Niterói para exercer o cargo de subsecretário de Ciência e Tecnologia. E estou aí há 2 anos nesse trabalho e tocando alguns projetos que têm uma aderência muito grande ao tema aqui colocado, que é da cidade digital, etc., e pensando na coisa de cidade inteligente. Isso. Muito bem, professor. O senhor prefere que eu lhe chame de quê? Secretário, professor? Luiz Andrade, pode falar Luiz Andrade, acho que fica mais... eu vou mais, te chamar também de próximo, Álvaro, né? E aí fica mais fácil o nosso bate-papo. Muito obrigado, então. Professor, Luiz, nós vamos conversar aqui um pouco uma filosofia que o Acesso Digital começou a levantar com algumas prefeituras do estado do Rio de Janeiro, tratando o que nós chamamos de condados sustentáveis. Na realidade, o condado, para nós,
é uma coisa não muito próxima aos estatutos municipais brasileiros, mas a ideia aqui é de negócio. O condado, para nós, é uma reunião de municípios. De repente, o mais prático dessa coisa são os municípios que estão sempre no entorno, né? Colocando o Niterói como exemplo, eu sei que nós temos o município de Maricá, nós temos... Qual outros municípios, por gentileza, nos identifique? Não, aí teria Maricá, tem São Gonçalo, Itaboraí. Então, são todos municípios que, na realidade, fazem parte de um entorno, de poderiam um fazer parte de um entorno onde que trabalham em conjunto, seria muito mais interessante para o desenvolvimento local. E uma das coisas que a gente vê isso funcionando muito bem e muito bem costurado é que, na realidade, se cria-se ali como fosse uma companhia, uma empresa, enfim, uma instituição, uma fundação, que vai buscar negócios para esses municípios. Quer dizer, procurar no mercado interno e externos negócios que estejam dentro da expertise de cada um município que estão ali, né? E Niterói, querendo ou não querendo, ele hoje se apresenta como uma cidade importante. É uma cidade importante porque historicamente foi importante e continua importante. E continua importante, até porque também ela faz parte dessa grande metrópole, junto com o estado do Rio de Janeiro, outros municípios ligados aqui bem próximo ao estado do Rio de Janeiro, ao município do Rio de Janeiro, perdão. Então, o condado para nós é isso, tornar sustentável. O que é? Então, sustentável é realmente unir para tentar achar negócios e fazer a coisa se autossustentar. O cidade inteligente, na realidade, é aquela velha ideia da hélice tríplice, né? Que é unir a academia, governo e a indústria. Eu não sei, no caso específico, nós temos tanta coisa de interesse comum, tratando-se de Niterói, mas nós estamos ali a Compete, que tem um projeto muito grande, que na realidade, com toda essa confusão, não vamos entrar nesse mérito que não interessa, mas ali você tem uma área específica que é óleo e gás. Niterói deve também ter alguma específica, é isso que o nosso desejo do senhor falar mais ou menos. E Maricá também tem ali os seus processos junto também ao óleo e gás, que pode ser muito interessante. Então, o conjunto Condados Sustentáveis e Cidade Inteligente é realmente tentar reunir toda essa filosofia de unir governo, academia e a indústria da expertise local. Então, na realidade, não tem nenhuma novidade, não é nada assim muito expansivo, mas é um item que está sendo discutido nos melhores fóruns mundiais e é um item que o Acesso Digital abraçou com o incentivo de tentar motivar isso. Bom, vamos começar então com a nossa primeira pergunta e, obviamente, vamos deixar isso para após um cafezinho, mas eu queria que o senhor nos falasse sobre Niterói, mas isso vamos entrar num cafezinho agora e o senhor, assim, no retorno o senhor fale sobre Niterói. Acesso Digital. De segunda a sexta, a partir de 13h. Cada dia é um tema diferente. Acesso Digital. O seu programa de tecnologia e entretenimento. Aqui, na 1440 AM. Rádio Livre. Ligue e participe. 22338822. No trânsito, tudo é uma questão de convivência. Se tem uma moto desse lado, ninguém pode invadir o espaço do outro. Com consciência e respeito, o trânsito fica mais seguro, tanto para os motociclistas. Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar. Pare, pense, mude. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. A família Luz. No episódio de hoje, Gabi Luz muda seus hábitos de banho. Antônio, o que tá acontecendo com essa menina? Como assim? Sei lá, antes ela ficava horas no chuveiro, agora só toma banho de gato. Psst, ela tá chegando. Relaxa, gente, tô usando mais a cabeça e menos energia. Como? Ué, deixar o chuveiro na posição verão e tomar banho mais rápido reduz muito o consumo de energia. Você não sabia disso não, mãe? Ah, bom. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal.
A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. Então, pode falar. O que foi esse roxo aí, hein? Meu pai me bateu. Eu não fechei a parte do dente direito. E o seu joelho? O que houve? Tá doendo. Ele me jogou no chão porque eu tirei a nota vermelha. E o seu olho? O que aconteceu? Foi o vizinho que aumentou a TV pra não ouvir eu apanhando. Violência doméstica. Quando você ignora, você também participa dela. Denuncie 0800 022 0008. Comissão da Alerge de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso. A Família Luz. No episódio de hoje, Regina Luz assalta a geladeira. Assaltando a geladeira de novo, mãe? Mas eu só abri e fechei a porta. Esse é o problema. Toda hora você faz isso. Pelo menos eu não engordo. Você não, né? Mas a nossa conta de luz, sim. Sabia que abrir a geladeira toda hora e guardar comida quente aumenta o consumo de energia? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Rádio Livre, 1440 AM. É hora de agir contra a dengue. A dengue é uma doença que ainda afeta milhares de brasileiros. Para enfrentá-la, é preciso agir e adotar ações diárias de prevenção e combate ao mosquito transmissor da doença. A prevenção começa em casa. Não deixe a água da chuva acumulada sobre lajes e calhas. Não acumule lixo. Mantenha fechados os reservatórios de água e lave-os periodicamente com água e sabão. Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta. Jogue fora todo objeto que possa acumular água. Depois de cuidar da sua casa, converse e ajude seus vizinhos. Se eles não tomarem as mesmas atitudes, podem comprometer todos que moram por perto. Leve também essas informações para os colegas de trabalho, membros da sua igreja, familiares, associação de bairro e toda a comunidade. E lembre-se, se você perceber grande quantidade de foco do mosquito, informe os órgãos responsáveis do seu município. Para mais informações, acesse o site www.combatadengue.com.br. De Brasília, Helena Lacosta. Rádio Livre, levando a você informação, interatividade, tudo isso para você que é livre e não tem para ninguém. Acesso Digital. Tecnologia. Com Álvaro Moreira. Pessoal, estando de volta, professor Luiz Antônio, nós deixamos uma pergunta no ar no painel anterior e a pergunta foi a seguinte: nos fale sobre Niterói. Álvaro, antes de falar de Niterói especificamente, eu queria ressaltar que a preocupação que você está colocando é uma preocupação, ou seja, das parcerias, né? Seja intermunicipal, seja nacionais, ela já foi percebida muitos anos atrás e não é por acaso que hoje nós temos a União Europeia, ou seja, os países eram separados, mas se juntam com pautas para proteção, para efetivar negócios, etc. Que não é nada inovador, né, professor? Nada inovador. Só tem que fazer. É nada inovador, mas que tem uma consequência muito grande, porque quando alguns países se aliam, quando alguns municípios se aliam numa pauta única, elas potencializam seus esforços, potencializam seus recursos. Exatamente. E é esse o sentido geral que eu entendi na preocupação. Então, depois da União Europeia, a gente pode pensar no Mercosul, que foi também uma política de união a nível nacional, né, pelo menos de blocos. E nesse sentido, agora a questão dos municípios. Existem as associações dos prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, a MERGE, que se organizam, dos prefeitos de uma forma geral no Brasil, e dentro de estados algumas blocos, outros blocos que tentam unificar suas pautas com fins do que você falou, de potencializar os recursos. E nesse sentido a gente poderia citar como uma experiência que está se dando, que é o Conleste,
né, onde tem Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, são 15 municípios. Nos fale sobre isso, por favor. Não, o Conleste, a ideia do Conleste surge quando já vai se pensar na instalação do Comperge, e o Comperge, como as demandas da sociedade, os problemas da sociedade ocorrem nos municípios, mas não somente em um município, tem que se associar. Por exemplo, uma questão de poluição num determinado município pode comprometer o outro. A questão da água de chuva, a gente viu hoje, recentemente, essa questão da água, falta de água em São Paulo, mas o Paraíba do Sul que passa bem aqui para o Rio de Janeiro. Então, a ideia que todo mundo tem, a ideia que os prefeitos colocam nas suas preocupações, é a ideia mesmo de congregar, de unificar, de unir forças para resolver problemas que não estão somente localizados em um município, ou que, ao ocorrer em um município, afeta o outro. Então, essa ideia, Niterói tem uma preocupação com isso. O nosso prefeito Rodrigo Neves exerce, além da questão partidária, mas suprapartidária, essa preocupação, porque hoje a gente vê que essa é a tona, né? Ou seja, uma coisa que ocorre no Rio de Janeiro, vamos pôr para os UPPs, para essa coisa da segurança pública. Quando dá um problema nenhum e a pressão, alguma coisa, aumenta de um lado, do outro lado ele sofre. Então, assim, sempre estão tentando congregar esforços para essa questão aí da resolução de problema. Niterói é uma cidade de 500 mil habitantes, uma das cidades aí agora puxando um pouco para a questão tecnológica e de desenvolvimento, seja para o IDH, seja por outros parâmetros que a gente possa determinar. Niterói, se a gente dividisse, fizesse um quadrante, dividisse o espaço em 4 partes e colocasse todas as cidades do Brasil em termos de desenvolvimento econômico, e de um outro lado sobre centros acadêmicos, ou seja, na coordenada econômica, desenvolvimento econômico, na outra coordenada, centros acadêmicos. Existem cidades que têm um potencial muito grande econômico, mas tem poucos centros acadêmicos. Sim. Tem cidade que tem muitos centros acadêmicos, isso relativamente em relativo à população. Então, tem cidade que tem muitos centros acadêmicos, mas não tem uma potência econômica. Niterói está no quadrante que tem, ao mesmo tempo, ela superpõe desenvolvimento econômico, e aí o seu IDH mostra isso, mas também número de universidades, faculdades, centros acadêmicos. Então tem um potencial muito grande, seja pelo seu passado, mas seja numa perspectiva futura. E numa perspectiva futura que a questão da tecnologia pode ser uma das alavancas, pode ser uma para garantir uma posição hegemônica, mas não é de poder, mas de exercer realmente um protagonismo dentro do estado do Rio de Janeiro, e está favorecendo um pouco até o desenvolvimento dos outros municípios que estão ao redor. Até porque, professor, não sei se possa concordar, o fato de Niterói concentrar um número expressivo de academias, né, e de formação de nível superior, isso nós também já entramos naquele outro processo do empreender, né? Então existe aí uma força muito interessante de gerar ideias tecnológicas e inovadoras, pelo grande fato que realmente a academia, um dos grandes objetivos é isso, criar ideias e gerar ideias. Aí volta aquela que você falou da tríplice hélice, a tríplice hélice, ou seja, que é o governo, que saber aproveitar essa que demanda. A parte privada e da indústria e a parte da academia. Então, eu venho da Universidade Federal Fluminense, que hoje é uma das maiores universidades do país. Muito respeitada. Que tem um potencial muito grande. Mas tem, além da Federal Fluminense, tem outras faculdades, outras universidades e outros centros de pesquisa, isso que potencializa muito. A questão aí, assim, estratégica é tentar fazer esse alinhamento e colocar nas pautas esse sinergismo de competência, seja no plano das demandas, dos recursos, e
colocar, chamar assim, a academia para estar envolvendo nisso. Então, eu diria que, voltar para a questão tecnológica, nós estamos na Subsecretaria de Ciência e Tecnologia e a meta, num grande programa colocado, assim, um programa que não é nem um programa de governo, mas de Estado, ou seja, a longo prazo, existe um programa em Niterói, que foi coordenado pela CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento, que é chamado de Niterói que Queremos, que é um programa que ultrapassa esse governo, no sentido que ele aponta para o futuro, para 2033. E dentro desse grande programa, existem os projetos estruturantes. Esses projetos estruturantes vão ter uma espécie de um gerente e o governo está dando prioridade a esses projetos estruturantes. Entre esses projetos tem um que está feito a minha subsecretaria, que é chamado de Niterói Digital. Então, qual que é a ideia aí desse programa Niterói Digital? De um lado, facilitar, favorecer a inclusão sociodigital. Esse é um projeto do município? Esse é um projeto do município. Não, ele não está coordenado pelo Ministério de Comunicações? Não, ele é assim. Ou seja, vários municípios... Essa questão da cidade digital ou da cidade conectada, ou até que a gente pensar no futuro a cidade inteligente, porque são dois conceitos que tem que fazer uma distinção em que é cidade digital e cidade inteligente. Sim. Nem toda cidade digital é inteligente. Então tem que depois a gente fazer, mais tarde a gente volta a esse ponto. Mas a primeira ideia, assim, quando a gente estuda os índices de conectividade, o que é o índice de conectividade? Seria um domicílio ligado à internet. A média nacional hoje estava 50%, mas aumentou um pouquinho. Ou seja, 50% dos domicílios do Brasil estariam com o computador ligado à internet, numa média. Niterói é a 5ª cidade em termos de conectividade. Ela já chega a um patamar de 65%. Qual a população hoje de Niterói? 500 mil habitantes. 500 mil habitantes. Então, 65, ou seja, um município, um domicílio ligado à internet. Claro que a gente pensar hoje nas tecnologias convergentes, dos smartphones, tablets, etc., essa conectividade ela é aumentada, porque hoje assim, o acesso das redes de telecomunicação aumentou bastante. Então, mas tem cidades, tem países que têm 90% de conectividade, e tem países na África que tem 10%. Então, sim, isso são parâmetros. Não, né? 60% já é bem representativo. Então, 60% em termos de Brasil é muito representativo. A gente está muito na frente. Agora, Álvaro, tem que fazer, a gente faz a leitura política da seguinte forma. Se tem 60% da população ou dos domicílios que estão conectados, cabe a nós pensar nos 40% que está faltando. E aí entra em áreas assim, que é de mais vulneráveis e tudo. Então, todo o nosso esforço é de pensar naqueles que mais necessitam. Então, a política pública é de produzir assim, facilidades com esse programa Niterói Digital, de colocar acesso em redes Wi-Fi em algumas praças, em algumas mais periféricas, em alguns morros. Então, aumentando esse acesso. Para além disso, o programa Niterói Digital também se preocupa, e a gente está trabalhando muito, num equipamento público chamado Telecentro, que é também um centro de cidadania digital. Então, esses espaços não é somente um espaço de lan house, ou seja, que a pessoa tem ali acesso gratuito. Então, a gente tem uns 13 hoje na cidade. Já tivemos 20, voltou a 2, mas agora estamos todos fazendo um esforço para voltar esses 20 até aumentar. Esses locais são locais também de alfabetização tecnológica e de formação tecnológica. Ou seja, ali um jovem
ou um adulto, um idoso, ou o que for, aprende, entra em contato, aprende a manipular o computador e tal, mas depois começa a ter cursos de formação mais avançados. E essa alfabetização tecnológica e essa formação tecnológica, ela é importante porque a sociedade cada vez mais está informatizada. Então é uma pessoa que vai ao banco e tem que ter uma senha e tem que usar aquilo, e ele pode, se ele não tiver minimamente com esse tipo de formação, pode ficar assim alienado ou alijado desse processo. Eu vou colocar aqui, professor Luiz, o senhor falou de cidade digital e a diferença para a cidade inteligente. O senhor comentou que 60% da população de Niterói hoje tem um acesso, e isso abre um caminho de uma visão de conhecimento, não de tecnológico, mas conhecimento de ciência, de cultural. E aí eu também, o senhor me falou do prefeito Rodrigo, que me parece também ser uma pessoa jovem, pelas nossas pesquisas, 30 e tantos anos, né, 30 e poucos anos, por aí vai. O que eu quero colocar nesse somatório que o senhor acabou de pôr aqui, como político, quer dizer, estamos vendo que ano que vem vamos ter um período de eleições, né? O quanto que isso pode ser a favor ou contra de você deixar uma população conhecer demais, saber demais? Porque, obviamente, isso eu acho que é o que todo mundo quer. Tem que ter sabedoria. Eu tenho clareza disso. Eu acho que o conhecimento, ele é libertador. Pois é. Eu acho que o Rodrigo, jovem, ele tem, assim, como sociólogo, ele tem consciência disso e trabalha para isso, para transparência, trabalha em prol que tudo que se faz no poder público tem que ser transparente para a sociedade. Pois é. Então aí é a distinção que eu estava falando da cidade digital, da cidade conectada e da cidade inteligente. Quando é que nós, seres humanos, apontamos um sistema qualquer como inteligente, né? Nós dizemos que um sistema qualquer inteligente, seja um organismo qualquer, quando ele apresenta uma conduta adequada a um determinado contexto. Então, assim, todo ser vivo que está vivo, de alguma forma, ele apresenta uma conduta adequada ao seu nicho, ao seu espaço. Uhum. E é por isso que a gente fala, nossa, esse cachorro é inteligente, ele na rua ele espera muitas vezes passar o carro, e aí a gente fala, esse é inteligente. Por que a gente diz que um cachorro é inteligente ou que um outro animal é inteligente? Porque ele está apresentando uma conduta, um comportamento adequado a um contexto especificado pelo observador. Somos nós que apontamos aquilo como aquele organismo. Ele evoluiu. Como é que a gente fala que as máquinas inteligentes, um computador é inteligente? Porque a gente apresenta um problema, seja um cálculo, e o computador faz esse cálculo numa rapidez muito grande. Sim, agora, quando é que uma cidade é inteligente? Ela não é cidade inteligente quando ela, ao ser conectada, ela começa a apresentar de alguma forma para o observador, tipo, mudanças de seus parâmetros dependendo de algumas situações. Então, uma cidade seria inteligente, por exemplo, quando ela tivesse sensores que, por exemplo, no fluxo de carro de uma determinada rua ficasse muito intenso, e ela começasse a mudar os parâmetros do tempo dos seus semáforos em função disso. Sim. Portanto, olha, para isso acontecer, teria que a cidade estar toda interligada, começar a surgir os aplicativos e os sensores para tanto. Então, eu diria que Niterói está conectada, mas ainda não é uma cidade inteligente. Ou seja, estamos caminhando nessa direção, o prefeito está engajado nisso, e não é também por ator, que eu já faço uma novidade, que ele já divulgou, está se fazendo em Niterói um centro de inteligência da segurança pública, que é chamada CISP, que vai ser em Piratininga, né? E isso é para integrar a segurança pública, integrar os sensores de chuva, etc. Então, muito bom sabermos dessa novidade. Isso ele já apresentou isso, mas isso vocês vão saber depois de uma forma mais no jornal, com maior detalhamento desse centro, que já deve estar aí para ser inaugurado, talvez no final de maio para junho, né? Mas com um grande trabalho de conectividade com o NIT Trans, com a segurança pública e com a defesa civil. Que
ótimo. Então nos convide para nós participarmos dessa festa também. O prefeito vai certamente convidar. Tá bom, então. Vamos para mais um cafezinho, professor, e voltamos já já. Rádio Livre. Ligue e participe. 2233-8822. Ô, chefia, chegou uma nova ordem de serviço. Olha, a perna acho que dá pra desamassar, mas o calcanhar vai ter que trocar, não tem jeito. E acho bom dar polimento na pele, porque ficou bem arranhada na batida, viu? A recuperação do corpo humano não é tão simples quanto o conserto de um veículo. A vida é mais frágil sobre duas rodas. Dirija também pelos mais frágeis. Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar. Consciência no trânsito, um pacto pela vida. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Um ato de cidadania. Você pode fazer muito pelos pacientes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, doando sangue e plaquetas. A doação de sangue é um ato de amor ao próximo e pode ajudar muito no tratamento de nossos pacientes. Muitas cirurgias e outros procedimentos médicos podem ser suspensos por falta de sangue. Além disso, alguns pacientes necessitam de um elemento muito importante do sangue responsável pela coagulação, as plaquetas. A doação de plaquetas, embora um pouco demorada, pode ser feita com mais frequência. Em poucos dias, seu corpo produzirá mais plaquetas, repondo as que foram doadas. Torne-se um doador voluntário do INCA e ajude a salvar vidas. Rádio Livre Cidadania. Ouça aqui pela Rádio Livre, de segunda a sexta, de 9 às 10h30 da manhã, o programa Faixa Livre. Tudo o que você precisa saber sobre economia, política, o que acontece no país e no mundo. Um programa de notícias, debates e entrevistas com a participação de você, ouvinte. A família Luz. No episódio de hoje, Antônio Luz faz planos para economizar energia. Antônio, vem tomar café. Já tá quase na hora de você ir pro trabalho. Hoje eu não vou enquanto não descobrir um jeito de reduzir a conta. Questão de honra. Ô pai, se a gente fechar portas e janelas, pode gastar menos com ar-condicionado e não precisa ficar ligado no máximo, né? Boa, filhão, é isso aí. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Atendimento ao cliente, bom dia. Ô, rapazinho, o meu carro tá com 30 mil quilômetros e ainda não deu defeito. Isso é uma palhaçada. Como, senhor? 2 anos sem ir ao mecânico. Por causa de vocês, perdi meus amigos da oficina. E com quem que eu vou discutir futebol? Olha, eu não sei, mas se o senhor quiser, pode me ligar. Precisa reclamar de verdade? Disque Defesa do Consumidor da Alerj. Sua voz na hora de exigir os seus direitos. 0800-282-7060. Alerj, aqui você tem poder. A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. Deiane Contabilidade, consultoria, legalização, assessoria fiscal e tributária, serviços de despachante e muito mais. Informações 2699-0008 ou pelo e-mail deianecontabilidade@hotmail.com. Ser livre é buscar novas possibilidades. Rádio Livre, conquistando você. Acesso Digital. Tecnologia. Com Álvaro Moreira. Pessoal, estamos de volta. Eu quero lembrá-los que vocês podem mandar a pergunta para o Acesso Digital via o Facebook, acesso.digital.1440 ou pelo e-mail accessodigital@condominiodti.com.br e vamos estar aqui respondendo, aproveitando essa visita ilustre do subsecretário do município de Niterói, o professor Luiz Andrade. Professor, desses 2 painéis que passaram aqui, o senhor já colocou uma situação que Niterói realmente está caminhando tecnologicamente, né? Não podemos generalizar Niterói com os demais municípios do estado do Rio de Janeiro, mas pelo que nós estamos vendo, quer dizer, você visita Niterói e você vê que algo está acontecendo, você não sabe o que está acontecendo, que muitas coisas não são ditas, todo mundo só fala as coisas ruins, né? Mas as coisas boas raramente se expõem.
E também colocamos aqui uma situação que temos um prefeito jovem. A nossa preocupação o programa Tecnologia e Negócio está no seguinte, quando nós falamos sobre condados e cidades inteligentes. O jovem, ele está vivenciando essa mudança que está acontecendo. Eles estão hoje muito mais ligados nos smartphones da vida, nos seus tablets, com muito mais facilidade. Eles não são de muita conversa, não ouvem muitas historinhas. Temos até, às vezes, um discurso dizendo que não gosto muito de ler também, mas que seja para melhor, né? E estamos aqui próximo a umas eleições para prefeitos do ano que vem. Eu não sei se é uma nova reeleição para o prefeito Rodrigo, mas eu sei dizer o seguinte, que o jovem não está mais afim de ouvir aquelas histórias que muitos políticos, quando querem se reeleger, prometem, vou aumentar a questão da escola, hospitais. Não, o papo já é esse, porque isso aí na realidade já é obrigação, aquilo tem que ser feito. Isso não é discurso mais para o jovem, que é um número representativo de eleitores que estão entrando aí no mercado, né? Então, o senhor como professor e como subsecretário, e principalmente de um importante município, como o senhor vê essa questão? Álvaro, eu gostaria de falar o seguinte, que eu saí da universidade, fui cedido ao município, e foi uma grata surpresa trabalhar com o Rodrigo, com o prefeito Rodrigo Neves, nesse mandato, porque eu vi um jovem com uma percepção, uma cosmovisão ampliada, assim, com aquela capacidade de articulação boa e que sabe e que incentiva o trabalho em equipe com metas. Ou seja, não é um espontaneísmo assim de cada secretário achar que tem que fazer. O governo tem metas, o governo estrutura um pouco o seu planejamento para os 4 anos. Eu acho, aí falando na questão eleitoral, eu não sei da motivação do prefeito, eu não quero falar nisso. Sim. Mas eu acho que o melhor exemplo para qualquer prefeito, para qualquer executivo, é antes de falar que vai fazer, já fazer Sim, mesmo, né? Lógico, sem dúvida. Eu acho que isso, em dados, eu falo até pela educação, ou seja, em 2 anos, nós colocamos ou inauguramos ou muitas vezes melhoramos 16 novas escolas. Isso não é trivial em 2 anos um município realizar tanta obra. Então houve uma expansão muito grande. Mas isso que está acontecendo na educação pode se colocar em várias áreas. Assim, a gente inaugurou quase 14 telecentros, um equipamento público chamado Plataforma Urbana Digital da Educação, que corresponderia um pouco no Rio de Janeiro tem a Nave do Conhecimento. Sim, então a gente fez essa Plataforma Urbana Digital no Morro do Palácio, ou seja, na periferia. Há uma preocupação de se fazer uns equipamentos estéticos e tecnológicos, mas não só no centro, ou seja, dispersar isso, colocar isso na periferia, mesmo com aquela ideia da inclusão sociodigital. E está se planejando fazer uma outra plataforma na Engenhoca, no bairro da Engenhoca, ou seja, também periférica. Está reformulando assim, vários equipamentos em locais, locais de lazer e locais de tecnologia. Então, essa preocupação. Então, tem um jovem que coordena a ação de vários subsecretários que atuam de uma forma coordenada. Então você estava falando, você iniciou nossa conversa falando em condado, falando em parceria e sinergismo de ação. Então isso tem que começar na própria prefeitura, seja porque muitas vezes tem assuntos, seja da educação, ciência e tecnologia que nós estamos falando, ela tem aderência com várias coisas, porque hoje a educação, as escolas têm que estar conectadas. Então nós temos hoje 100% das escolas municipais conectadas com a internet. Tem que estar fazendo a produção de conteúdo para ser veiculado a isso. Ao mesmo tempo, tem uma modernização administrativa acontecendo com
com recursos, inclusive, externos e de financiamento para unificar os protocolos, a forma de se fazer, etc. Então, está acontecendo internamente uma modernização administrativa e depois, num certo sentido, essa modernização tem que dar acesso ao cidadão que lá da casa dele ele possa percorrer os processos, ver se o IPTU dele tem algum problema ou não. Então, a cidade começa a ser inteligente quando ela conectada e com aplicativos ou com dispositivos que o cidadão começa a interagir com o governo, aponta para um governo eletrônico. Aponta para daqui a um tempo a gente está podendo fazer perguntas para o cidadão, essa aplicação de recurso é melhor aqui ou ali. É ali que, no meu ponto de vista, vai em direção ao que a gente quer, que é a cidade inteligente. O que, retornando até o seu comentário do condado, realmente ele passa a ser algo discutível no momento que você está numa região onde você está enxergando além do teu horizonte, o teu mundo não tem fronteiras, não tem muros que está te impedindo, e o teu fato de você saber e estar fazendo, de você poder levar esse conhecimento também no teu entorno. Então, na realidade, nós nos tornamos muito mais inteligentes, né? Independente de termos toda essa estrutura que o senhor está colocando aqui, que é Niterói, o condado, na realidade, vai ser muito eficaz no momento que tivermos uma Niterói nessa realidade que está sendo dita aqui. Então, o condado, ele realmente pode ser uma perspectiva interessante para o entorno. Essa é só a colocação nossa do acesso, que o senhor está ratificando que está correta até. Então, Niterói tem essa perspectiva de poder até ser o centro nervoso desse condado que a gente está falando aqui. Se a gente até ligar um tópico com outro tópico, ou seja, voltar à questão do Centro de Inteligência e Segurança Pública, ou do CISP, né? Que não está feito, não é coordenado pela minha subsecretaria, eu sou adjuvante, né? Eu sou alguém que possa estar ajudando nesse processo, está mais ligado com a segurança pública mesmo, com o Coronel Marcos Jardins, com a parte administrativa e de outros setores, mas a gente, enquanto trabalha em conjunto, né, e a gente está apoiando isso, isso vai ser um diferencial enorme para a cidade, e talvez vai dar um diferencial para Niterói como uma das cidades mais interligadas e integrando várias atividades. Então aí entra segurança, trânsito e sensores, a parte da defesa civil, etc. Muita coisa. Muito bacana. Temos um ouvinte, Mauro Pereira, de Itaipu. Ele nos fez uma pergunta, apesar que já foi dita aqui, mas tivemos um ouvinte fazendo a pergunta. Será que até o final do ano Niterói vai estar ligada à internet? O senhor já falou, mas... Não, eu falei assim, falar para o Mauro, né? O Mauro, eu não diria que até o final do ano estaria Niterói toda interligada. Eu não posso dizer isso, porque também a gente já passa um momento até de dificuldade, né, financeira e lógico, tudo. Lógico. Mas aponta por várias coisas, ou seja, quando ligar, se fizer aí furar o túnel e já fazer essa parte da transoceânica, as infovias começam, a gente já está se pensando em aumentar fibra ótica para a região da oceânica. Mas, para além disso, já com o CISP, a gente, com as escolas conectadas, a gente já aumentou isso, mas também com as praças, né? Nós temos as praças com Wi-Fi livre, com internet gratuita, em vários locais, Morro do Cavalão, Morro do Palácio, mas também vai pensar para o Engenho do Mato, Praça do Engenho do Mato, e chegar a algumas coisas nas áreas de Itaipu. Então, essa é a tendência, essa é a nossa direção. Eu só não diria que vai ser logo no final do ano, mas trabalharemos para ampliar esse acesso para a população de Niterói, especialmente aquelas que estão assim, mais têm vulnerabilidade social, mas as pessoas de classe média hoje, quase todos têm computador ligado à internet. Mauro, então você vai, com o decorrer do tempo, seu momento exato, você vai ter a tua internet. Professor, nos diga uma coisa, Niterói também possui a melhor classificação de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Que recai a questão da educação, longevidade e renda pessoal, pública, né? Ele está em primeiro lugar no estado,
está em 7º lugar como o melhor do Brasil. Eu acho que isso é muito importante, né? E tal classificação traduz o município ser uma cidade de inclusão social, né? Resumidamente, não só cultural, mas também tecnológico. Eu diria, Alvo, que esse é o grande desafio. O prefeito colocou como slogan, né, como meta principal para o programa Niterói que Queremos, como Niterói no ano de 2033 seria a melhor cidade para se viver e ser feliz. Ou seja, atingir isso, claro que é um complicador, mas colocar isso como meta mistura utopia com trabalho, sabe? Assim, você aponta para onde você quer ir e deixa para o jovem, para os sucessores, porque ninguém fica no governo eternamente, mas esse desafio de se transformar essa cidade num local bom de se viver. Um local bom de se viver tem que pensar na questão ambiental, que é fundamental, e isso tem toda uma preocupação, e aí nesse momento o vice-prefeito Grael está lá como coisa assim, puxa muito essa questão ambiental e da Bahia, do uso, né, da Bahia para não só para a questão turística de banho, mas também nas Olimpíadas, por exemplo, já tem várias equipes que vão vir para Niterói. Isso já é... Nos fala um pouco sobre as Olimpíadas. Onde que Niterói se coloca? Niterói se coloca como uma cidade que se abre, pegando um pouco a sua vocação marítima. Então, assim, tem esportes que o sujeito pode chegar aqui 2 dias antes, descansar um pouco, e ele já vai correr 100 metros. Mas tem esporte, por exemplo, com as velas, que você tem que conhecer o local, você tem que se adaptar ao local. Então, estrategicamente, o Axis já articulou junto com toda a questão do esporte e tudo, e colocar Niterói já abrindo para várias equipes que vão disputar para se aclimatar, treinar nas nossas águas e tudo, e ficar realmente como ponto estratégico em Niterói. Isso é divisa, isso é reconhecimento internacional, porque quando elas estão chegam, já se prepara para isso. Então, é o que eu vejo, assim, claro que eu não tenho acesso a toda, assim, estratégica de governo, não tem, eu sou um subsecretário, lógico. Mas o que eu vejo como observador interno, porque eu estou lá, e externo, porque eu tenho essa visão de ficar olhando, eu vejo uma equipe muito integrada e realmente comprometida com a população mais pobre, mas com a população em geral, porque é para esse encaminhamento de uma cidade boa de se viver, seja ambientalmente sustentável, tecnologicamente inteligente no sentido de estar interligada, e com o número de escola, todas as crianças na escola, essa vontade do prefeito de fazer essa inclusão, eu sinto que eu estou num bom governo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho aqui só uma pergunta que nós vamos deixar para o próximo painel. Nós sabemos que temos aí 235 bilhões de investimento dentro do estado do Rio de Janeiro. Se o senhor puder nos posicionar dentro dessa realidade, onde é que Niterói está incluso, a gente ficaria grato. Então voltamos com um cafezinho. Um abraço. Deixa eu ver quem está. Rádio Livre, um novo som, uma nova rádio. Quem pode doar leite humano? Toda mulher saudável, com excesso de leite e que não use medicamentos que impeçam a doação. Para isso, é só procurar o banco de leite mais próximo de sua casa e se informar sobre como fazer a doação. O leite deve ser retirado depois que o bebê mamar ou quando as mamas estiverem muito cheias. Grupo de Apoio à Alimentação. Telefone 26299234. Repetindo, 26299234. Rádio Livre Cidadania. Deiane Contabilidade, consultoria, legalização, assessoria fiscal e tributária, serviços de despachante e muito mais. Informações 2699-0008 ou pelo e-mail deianecontabilidade@hotmail.com. Tem novidade na programação da Web Rádio Ramar. Novos programas. Mais interatividade. Mais informação. Mais da palavra de Deus. Mais oração. E
muito mais unção pra sua vida. Fique ligado nas novidades. Web Rádio Ramá, só Jesus. No trânsito, tudo é uma questão de convivência. Se tem uma moto desse lado, ninguém pode invadir o espaço do outro. Com consciência e respeito, o trânsito fica mais seguro, tanto para os motociclistas. Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar. Pare, pense, mude. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Rádio Livre, todo mundo tá ligado, todo mundo tá curtindo, nossa estação legal, todo mundo tá ligado, na nossa estação. Rádio Livre, yeah. Rádio Livre, 1440M. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá curtindo, nossa estação legal. Muita música e informação, a nossa rádio é legal. Essa é a nossa estação, todo mundo tá curtindo, nossa rádio legal. Acesso Digital. Tecnologia. Com Álvaro Moreira. De volta, professor Luiz Andrade. O que nós deixamos na pergunta anterior é que até 2016 existe um investimento de 235 bilhões de reais para investir no estado do Rio de Janeiro. E é óbvio que nessa grande metrópole, onde que Niterói está envolvida, está se falando sobre os Jogos de 2016, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu vou só implementar mais essa colocação desse grande investimento, que é o que ficou aberto a dizer onde é que Niterói ganhou alguma coisa desse investimento ou não. Isso, obviamente, eu até acho que o senhor possa não saber de tudo, especificamente da sua pasta de tecnologia. Mas também entra uma pergunta de uma pessoa aqui dizendo o seguinte: escolas técnicas. Niterói tem um número suficiente de escola técnica que atenda às suas necessidades locais dentro do município ou das necessidades dentro do estado? Álvaro, eu diria que Niterói está bem provida de escolas técnicas, seja se pensar para o lado da FAITE, do Henrique Lage, daquela região FRJ, do Barreto, agora está vendo o IFRJ, que vai ser para o lado do SAPI, já foi aprovado, eles já estão em processo de licitação. O município cedeu um espaço, né? E já se tem um projeto e a estrutura toda da escola vai se fazer. Então, assim, ótimo. Agora, sempre essa questão tecnológica e do acesso e do aumento de escolas, eu não diria assim, tá bom e a gente tem que parar. Eu acho que tem que aumentar e tem que... Porque cada vez mais a questão do saber fazer é importante. Ou seja, é muito diferente alguém que conhece as coisas só por teoria, aqueles que associam a teoria com uma praxis, com uma prática, e do saber fazer. Claro que no Brasil há uma desvalorização do técnico. É verdade. Ou seja, todo mundo, as famílias, elas tendem a fazer toda a sua conversa e seus sonhos e alimenta isso, que para ter sucesso tem que ser universitário. Ou seja, tem que ir para a universidade. Mas isso eu acho um equívoco, porque se o país valorizar... Assim, primeiramente, já queria colocar uma coisa. Todas as profissões são dignas. E todas as profissões deveriam ter um salário bom para viver bem. Porque quando a gente sai para a rua, isso é que é a beleza da diversidade, você precisa ir para uma padaria e comer um pão bom, um pão gostoso. Então tem que ter um padeiro que saiba fazer pão. Tem que, você vai na rua, está na sua casa, o lixeiro tem que ser digno. Então, assim, eu acho que todas as profissões são dignas e deveriam ser valorizadas. E a do técnico, em especial, porque ele especializa, ele estuda, ele fica ali envolvido na sua vida para saber fazer bem uma coisa, que nós vamos depois depender, seja no carro, seja no avião, seja em qualquer coisa, nossa vida, ou seja, não há distinção.
porque no momento que a vida de alguém que tenha assim, seja muito hierarquicamente posicionado na sociedade, ele depende do outro, ele depende, então por isso é que todo mundo a princípio deveria ser respeitado, mas no Brasil é essa tendência do universitário ter privilégios, ou seja, só valoriza se o outro é universidade, até para cadeia, se você vai ser preso, se é universitário, você fica numa cela especial, se não é, você vai no outro. Eu acho que isso deveria ser, todo mundo é digno, todo mundo deveria ser valorizado, especialmente o técnico. E aí, só para terminar aqui, assim, esse ponto, há uma preocupação governamental, e aí, falando um pouco de partido, né, eu vou ter que colocar, há um recorte muito grande, uma mudança muito grande, se você pensar nos governos, a partir do presidente Lula e da presidenta Dilma, que duplicou, triplicou o número de escolas técnicas assim, no Brasil como um todo. E há uma preocupação também com o Pronatec, com essas coisas, de você facilitar. Agora, isso tudo tem que estar assim, valorizado. Nós passamos, na realidade, da primeira escola técnica inaugurada no país, passamos 100 anos sem ter novas escolas técnicas, né? A partir daí, realmente, nós começamos a gerar, e foi descoberto realmente, quer dizer, se observou que também o fato de ser escola técnica, nós tínhamos aí um número representativo de docentes com titularidades que dava para torná-la de graduação também. E aí muitas delas aproveitaram essa deixa da criação dos institutos tecnológicos e aproveitaram essa vocação e deu continuidade a isso. Mas assim, a minha posição, e aí pessoal, independente de coisa de partido, qualquer que seja, importante que há de se valorizar, inclusive financeiro, o professor. Isso. Eu acho que assim, de todas as profissões a gente pode ser o que quiser, dependendo do que você estudar, mas a mediação no professor ela é importantíssima. Então, todos os países que tiveram muitos avanços, esse avanço se passa pela educação. Então, esse eu acho que é um tema importante. Agora, nós temos, na realidade, 235 bilhões de reais para investimento até 2016, e obviamente tratando-se da grande metrópole, onde que Niterói está incluso. Eu quero saber se Niterói está participando dessa festa. Não, eu não diria festa. Porque festa no conceito de diria festa, dinheiro no bolso faz festa. Estamos assim, vivendo um momento difícil, mas que a gente vai assim, todo o planejamento foi um planejamento já de realizar bem os recursos que tinha e saber aproveitar os recursos que pode vir. Pode vir agora ou no futuro, com pré-sal, com alguma coisa que tem tanta discussão política em termos disso, e grupos de interesse, que ninguém é ingênuo de tudo isso, mas a gente acha que Niterói está caminhando bem, isso é que eu diria. Professor, na realidade o nosso tempo também está quase passando, aí chegando ao final. Eu tenho aqui uma pergunta que é do seguinte. Não tem nem a pergunta, foi até muito engraçado. Juliana Lemos, do Largo da Batalha de Niterói, ela não fez pergunta, ela disse o seguinte: fiquei feliz pela presença de um secretário de Niterói, onde eu moro. Qual é a felicidade dela? Eu não sei, eu fico feliz que ela tenha, se ela está fazendo esse elogio, é porque ela se sentiu contemplada com a fala. Então, assim, eu também fico feliz dela ter mandado isso aqui para a rádio, né? Mas dizer que estamos assim abertos até para outros encontros, entendeu? Porque tem algumas outras pautas que podem ser aprofundadas. Mas esse foi um primeiro contato. Sem dúvida. E certamente outras pessoas de Niterói teriam ter mais envergadura para falar de coisas de utilização dos financiamentos e tudo, o prefeito ou outros secretários, que poderia estender esse convite para falar um pouco, porque o interesse maior da cidade é trabalhar, realizar, e também da transparência do que está fazendo. Juliana, quem fica feliz somos nós do Acesso Digital, em poder ter a presença do professor Luiz Andrade, como também ter você como nosso ouvinte. A felicidade é nossa pro lado de cá. Professor, Niterói, município de 487 mil habitantes na região metropolitana, faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Vai investir 14 milhões na implementação de software de gestão para prefeituras, outsourcing
cidades. O que o senhor tem a falar? Essa questão isso entra na ideia da modernização administrativa. Ou seja, a pior coisa para uma prefeitura, para uma gestão, é você ver que tem sistemas, protocolos, formas diferenciadas de fazer a mesma coisa. Ou seja, quando o governo optou para utilizar o E-Cidade, que é um software livre, não totalmente livre, porque precisa de desenvolvedores e de customização, ou seja, de adaptação do que tem na plataforma para a necessidade da cidade. Mas quando tomou-se essa decisão política, o planejamento facilitou demais, porque ele pode enxergar todas as secretarias, uso, gasto, investimento, e fazer isso de uma forma mais inteligente. Ou seja, então a decisão política foi de racionalização, foi de conhecer mais a máquina interna, racionalização e de investir melhor internamente, e também de enxergar as lacunas, etc., e corrigir os desvios, erros. Então, acho que foi o grande vantagem do E-Cidade. O meu resumo da nossa conversa aqui, professor, na realidade nós chegamos aqui ao final, né? Mas o resumo que realmente é muito bacana, que a gente enxerga aqui, Niterói é digital, ela está urbanizada, né? O inteligente é o passo consequência dessa história toda que nós conversamos aqui. Acho que é isso que estamos trabalhando. Sem dúvida nenhuma, e realmente ratificando a nossa amiga Juliana, vamos ter novos componentes, ou até a volta do senhor com a sua primeira disponibilidade para dar continuidade de outros assuntos, porque tecnologia temos em todos os setores, né? E nós não falamos muito da sua área, que é a imunologia, mas vamos falar disso sem dúvida nenhuma.